Godinho Armarinhos e a hora certa, 8h31. Na RB2, canal aberto. Lucian Piquete. Comunicando na rádio que toca você. RB2. Hoje, feriado, 21 de abril de 2017. Obrigado pela sua audiência. No canal aberto, o convidado do dia. E é justamente sobre o feriado de hoje que a gente conversa agora com o professor de História do curso Positivo, Rogério Bastos Vieira. Eu comentava em off agora com o Gustavo Souza que eu já tive dois amigos professores de História. Um foi meu professor, o outro colega que se tornou professor de História, então eu gosto muito das conversas que a gente tem, né? E também sou apaixonado pela História. Então, um prazer conversar com o senhor, professor Rogério Bastos Vieira, e hoje vai falar com a gente sobre o feriado de Tiradentes. Primeiramente, professor, muito bom dia para você. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer conversar com vocês. E hoje, portanto, feriado de Tiradentes. Todo mundo sabe, né, professor, que é feriado. Dia 21 de abril eu não trabalho. As pessoas se importam muito com isso, mas poucas sabem a fundo o que aconteceu, né, na história para esse dia se tornar um feriado nacional. E tem tudo a ver, claro, com ele, com o Tiradentes, que as pessoas também sabem, mas não sabem a fundo. Ele foi um mártir, né? Agora, o porquê que ele foi um mártir? A gente vai conversar agora com o professor justamente sobre isso. Professor, em que época que aconteceu essa situação? O Brasil era colônia de Portugal, né? E aí esse Tiradentes, ele acabou lutando pela independência do Brasil. É mais ou menos isso. Sim, exato. O primeiro movimento que propôs a libertação do Brasil do domínio português foi a chamada Inconfidência Mineira, da qual Tiradentes participou ativamente. Isso ocorreu no final do século XVIII, em 1789, e por ter participado ativamente desse processo proposto à libertação do Brasil e ter sido um propagandista dos ideais republicanos, o Tiradentes foi condenado à morte e executado exatamente no dia 21 de abril, anos depois, em 1792, e por isso tornou-se o mártir da independência, alguém que lutou pelos ideais republicanos e pela nossa emancipação política. Esse Tiradentes, ele lutou nesse grupo, nesse movimento que o senhor retratou agora, a Inconfidência Mineira, ao lado da elite de Minas Gerais, pessoas que eram descontentes com o Brasil colônia, né? E qual que era a proximidade dele com a elite? Por que só ele acabou sofrendo as consequências e os outros escaparam de crueldades, como aconteceu com ele, que é o enforcamento, a punição máxima? Sim, o que a maioria das pessoas, tenho certeza, estudou nos bancos escolares, é de que Tiradentes teria sido o único condenado à morte por ter uma origem social mais humilde. Mas esse mito já foi superado, ou seja, nós sabemos que o Joaquim José da Silva Xavier, o chamado Tiradentes, ele pertencia também a uma família abastada, rica, da região de Minas. No entanto, ele, pela sua capacidade de oratória, de propagar esses ideais libertários e republicanos junto a comerciantes, junto à população mais humilde também, e frequentando as rodas da elite local, ele, por ter sido realmente um dos ativos propagandistas desses ideais, ele acabou sendo o único executado. Muitos foram condenados também à execução, mas somente ele acabou pagando o preço por ter participado do movimento. Ele acabou enforcado em 1792. E por que somente 100 anos depois, professor, em 1890, é que ele foi reconhecido e tornou-se o que é hoje? Hoje é patrono cívico do Brasil, hoje a gente tem o feriado de 21 de abril. Por que essa demora toda? Então, o Brasil continua como colônia de Portugal até 1822, né, quando conquistamos a nossa independência, no dia 7 de setembro. E passa por um período imperial do século XIX, né, primeiro e segundo reinados, e somente em 1889 é que nós temos o fim do período imperial e a proclamação da República. Diante da proclamação do novo regime,
era necessário legitimar um nome que teria pela primeira vez lutado por um regime republicano no Brasil. E então, nessa ocasião, para consolidar a República no Brasil, o Tiradentes acaba sendo resgatado como uma figura histórica importante. E hoje a gente tem, além do feriado, tem muitas praças que levam o nome de Tiradentes, e ele é patrono também das polícias, né, professor? Sim, porque ele foi, além de um comerciante, um tropeiro da região de Minas Gerais, ele acabou também, aos 30 anos, entrando num destacamento da polícia, ou seja, a gente lembra da condição dele de um alferes. Por isso, a Polícia Militar acaba resgatando também essa importante figura. O Tiradentes, esse nome, ele se deve a uma outra profissão que ele exercia também, que era a de dentista. E isso tem gente que diz que não é verdade, que ele não era dentista, não trabalhava dessa forma, que não precisava disso. O que a história nos conta, professor? Então, muitos acreditam que realmente é um mito, apenas um apelido, mas o Tiradentes, ele era o quinto de 7 filhos de uma família local e cujos pais faleceram quando ele era ainda muito jovem, ainda na infância. E foi criado por um tio, que era seu padrinho, e que tinha a profissão de cirurgião dentista. Provavelmente esse tio ensinou ao jovem esse ofício, que também fazia parte das suas atividades. Professor, se não fosse esse movimento, a Inconfidência Mineira, o senhor acredita que a nossa independência teria chegado alguns anos depois, né, da morte de Tiradentes, 1792 para 1822, não se passou tanto tempo, mais ou menos 30 anos. Talvez esse processo teria demorado um pouco mais se o estopim não começasse em Minas Gerais por esse movimento que foi encabeçado pelo Tiradentes? Sim, é verdade. A Inconfidência Mineira, ela semeou, né, o ideal de libertação colonial. Não era algo que ocorria apenas no Brasil, estava ocorrendo em toda a América Latina, na virada do século XVIII para o XIX. Houve influência da independência dos Estados Unidos, ocorrida um pouquinho antes, em 1776. Então, sem dúvida, a Inconfidência Mineira deflagrou um processo que se consolida 30 anos depois. Como você afirmou, talvez se ela não tivesse ocorrido, o processo de independência poderia ter sido um pouco mais lento. A gente percebe aí no mundo, há ainda alguns países que são colônias, entre aspas, de outros. O que aconteceria, como seria o Brasil em 2017? O senhor consegue imaginar uma colônia ainda de Portugal, professor? Seria muito diferente do país que a gente vive hoje? Sem dúvida. Qualquer país que esteja subordinado politicamente a outro, explorado economicamente por grandes potências, teria muito mais dificuldade, né? Hoje somos livres, temos a nossa soberania e apesar de muitas dificuldades ainda políticas, muita desigualdade social, estamos em eterna construção, vamos dizer assim, temos muito que fazer ainda, mas seria difícil imaginar uma subordinação política e econômica que permanecesse por tanto tempo. Quer dizer que essa nossa liberdade, né, essa nossa independência, ela se deve muito ao trabalho de pessoas, de atores da nossa história, como foi Tiradentes, né? Sem dúvida. A influência, por mais distante que seja, ele não foi realmente o artífice da independência propriamente, mas foi um dos líderes que propôs esse processo e tem que ser reconhecida a sua importância e influência. Professor, muito obrigado pela participação, obrigado por atender a nossa equipe no feriado, né, 21 de abril, e um bom feriado para você, professor. Eu agradeço a oportunidade e aproveito também só para lembrar que o dia 21 de abril também deve ser uma ocasião para lembrarmos a inauguração da nossa capital, Brasília, né, no dia 21 de abril de 1960, há 57 anos atrás, e a morte do ex-presidente Tancredo Neves, no mesmo dia, 21 de abril de 1985, há 32 anos. Tá certo, professor, bem lembrado. Obrigado e um bom feriadão. Ok, muito obrigado, um abraço a todos.
Conversamos com o professor de História do curso positivo, Rogério Bastos Vieira, que falou sobre o feriado de Tiradentes e no fim aí lembrou também que hoje é dia do aniversário de morte, digamos assim, do Tancredo Neves, ex-presidente brasileiro, e também aniversário de Brasília, 57 anos da capital federal. Brasília, que é querida por muitos, mas a maioria dos brasileiros não gosta muito quando ouve falar da palavra Brasília, em função de todos os escândalos políticos que a gente ouve falar, que partem lá da capital federal, né?